Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral FM. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu sou Flávia Lobo, jornalista. A gente está aqui, Coisas de Rio de Janeiro, aguardando o doutor Almir Sabrosa. Todo mundo sabe, ele é oftalmologista, cirurgião, estava no centro cirúrgico até agora há pouquinho, e aí está preso no engarrafamento, mas já está chegando para dar continuidade a essa conversa. Mas por enquanto, você vai aí curtindo a minha companhia, a nossa conversa. Eu vou dizer para você, saúde tem a ver também com espiritualidade, porque quando a gente cuida do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, né? A gente consegue fazer mais a obra de Deus, enfim, ajudar o próximo, tomar conta da nossa vida também, prosperar do jeito que a gente precisa, né? E com saúde a gente consegue conquistar tudo. É o bem maior que a gente pode receber de Deus. E hoje, por que eu estou falando isso? Você já deve ter espirrado, já estou entrando no clima, você já deve ter pelo menos aí notado que tem muita gente espirrando, não tem não? Como é que você tá? Tá tossindo, tá espirrando, tá com coriza, tá pegando gripe? Como é que você tá no inverno? As altas temperaturas castigam aí o pessoal da rinite, hein? A rinite de manhã no metrô, aquele espirra danado indo trabalhar. Como é que você tá se saindo com as baixas temperaturas? Com a queda, enfim, da temperatura, aumentam os casos de gripe, bronquite, pneumonia e crises alérgicas, que presta bem atenção, elas merecem cuidado redobrado. E quem nos ajuda a entender melhor esses riscos do inverno e traz dicas valiosas de prevenção, e eu estava conversando com ela antes do programa começar, ela é ótima e vai explicar tudo direitinho pra gente, é a doutora Maria Inês Pereló Ferreira, chefe do Serviço de Alergia e Imunologia da UERJ, da Policlínica Piquet Carneiro e do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Inês. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Estou à disposição aí para a gente conversar sobre esses temas. E se você está com alguma alergia, não é, doutora? Se está com alergia, se está espirrando, está com alguma dúvida, manda para a gente as suas perguntas e mensagens pelo WhatsApp da Rádio Catedral. 32 31 35 67, vou repetir, 32 31 35 67, ou pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pela Web TV Redentor. Participe! Um abraço ao nosso amigo taxista, que está aí nos acompanhando, motorista de aplicativo também. Tem alguém tossindo no seu carro? Está espirrando? Está coçando? Abre as janelas, ventila um pouquinho e acompanha a gente, que agora a gente vai descobrir absolutamente tudo sobre esse tema. Vamos lá? Doutora Maria Inês, por favor, quais são as doenças respiratórias mais comuns nesta época do ano? São as gripes e resfriados, e do ponto de vista alérgico, as rinites, né? As rinoconjuntivite alérgicas, a asma. Rinoconjuntivite alérgica? Sim. O que é uma rinoconjuntivite alérgica? A atopia, né? É um estado que o paciente alérgico tem de desenvolver, né? Sensibilizações a aeroalérgenos comuns que a gente tem na poeira, né? Uhum. Então, normalmente esse é um estado sistêmico, né? Ele desenvolvendo alergia à poeira, ele tanto pode desenvolver uma rinite como uma conjuntivite alérgica, pode desenvolver os dois, que é muito comum. O paciente apresentar uma rinoconjuntivite alérgica, pode desenvolver um quadro de asma, dermatite atópica, são todas doenças, né? Mediadas por esse estado atópico, né, que faz o paciente produzir muitos anticorpos da classe IgE, direcionados para vários alergenos. E como diferenciar, por exemplo, uma crise alérgica de uma infecção respiratória? Isso às vezes é difícil. Se a infecção respiratória for muito leve, né, ela pode passar como uma crise alérgica. Mas, em geral, as infecções elas trazem consigo a presença de febre, de dor de garganta, às vezes de uma indisposição no corpo, outros comemorativos diferentes de uma rinite alérgica, que, em geral,
apresenta mais componente de espirro, de coriza, né? Até de tosse, e que responde melhor aos anti-histamínicos do que um quadro de infecção respiratória. Que aí você tem lesão mesmo ali do epitélio respiratório, e isso às vezes demora mais a se resolver. Olha, recentemente, muita gente estava aí com um quadro de rouquidão, né? Sem voz, tossindo muito, uma tosse seca. Ah, eu não vou ao médico porque é só uma gripe, um resfriado, daqui a pouco passa. Qual é a indicação? Tem gente que fala não é para ir para o pronto-socorro, para não tumultuar, não aumentar o número de casos por causa de uma doença leve. Mas aí eu vou compartilhar aqui com vocês, ouvintes, com a doutora Maria Inês, numa dessa que eu estava com uma rouquidão, eu cheguei no hospital, que eu falei, eu vou, né, trabalho, tem que ter atestado médico porque eu não estou bem, vou à emergência. E aí quando eu cheguei, estava tudo bem no pulmão, estava tudo tranquilo, a rouquidão talvez uma pastilha, mas quando a gente fez o exame de sangue, tinha uma infecção bacteriana. E aí, obviamente, antibiótico e tal. O que parecia apenas uma alergia, uma infecção respiratória, no exame de sangue acusou que poderia, né, estar ali com um quadro infeccioso já alto. E aí a pergunta que eu quero fazer para a senhora é: em que momentos a gente deve se preocupar com uma possível gripe ou uma possível alergia, quando isso deixa de ser um quadro e a gente leve e precisa procurar o médico? Em que momento? Todo o processo viral, né, ele tem o potencial de evoluir com complicações bacterianas, né, porque quando você tem uma infecção viral, aquelas células das vias da mucosa respiratória, elas ficam infectadas por aquele vírus, né? E elas tendem a descamar depois, e você perde todo aquele fator, aquela parte protetora do epitélio respiratório ciliado, que movimenta os cílios, né, para poder expulsar os agentes infecciosos e bacterianos. Aquilo acaba evoluindo com secreção, que às vezes é amarelo esverdeada, mas esse processo ele pode ser esperado até mais ou menos uns 15, 20 dias depois de você apresentar um quadro de infecção respiratória alta. Né? Você pode evoluir com um pouco de secreção, geralmente assim, mais amarelada só de manhã, né? Que ao longo do dia melhora. E isso tende a se resolver nesse período, porque é o tempo de reparo que o sistema respiratório vai ter. Né? Agora, pode acontecer por exemplo, a partir do 5º dia, quando você já deveria estar melhorando, você aí piora muito, tem uma recaída e tal, ou então se você passa 10 dias, 12 dias e ainda mantém aquele quadro muito sintomático, a secreção está muito esverdeada, você está com tosse, né? Aquela tosse que é pior na hora que você deita por conta da descarga pós-nasal, né? Que pode sinalizar um processo de sinusite, que é uma complicação comum nos quadros de virose respiratória alta, né? E febre, né? A febre, se aparecer no meio do caminho, indica a possibilidade de alguma complicação. Agora, a gente já estava falando um pouquinho, quais são os tipos mais comuns de alergias respiratórias? Bem, então vamos lá. Tem a rinite, tem a conjuntivite, tem a asma e a bronquite, que aí depois eu já vi que a gente vai ter que conversar um pouquinho disso, né? Para poder fazer uma diferença. E da parte respiratória, basicamente, você pode ter a laringite, mas a laringite, em geral, ela é viral, né? Mas mais a rinite, conjuntivite e asma. E a gente nasce alérgico? Não. A gente pode nascer... A alergia, ela é poligênica, né? Assim, Traduzindo, você não tem um gene que você diz, ele tem aquele gene, ele vai ser alérgico, né? Você tem poligenes que te dão a propensão a ser alérgico. Isso é uma coisa que geralmente vem da família. Se você perguntar para uma pessoa que é alérgica, né, que se ela tem algum parente que é alérgico, ela vai certamente sinalizar alguém que pode não ser o irmão, pode ser uma tia, né, pode ser alguém até um pouco mais distante, mas sempre vai ter alguém, né, que tem algum processo alérgico. Às vezes diz que não tem, mas é porque às vezes a alergia é tão
bobinha que a pessoa não faz aquele diagnóstico como um processo alérgico, né? Uhum. Então, você não nasce alérgico, você nasce com a propensão a fazer, né, com a atopia, com a propensão a fazer alergias. E nos 2 primeiros anos de vida, geralmente é o tempo em que você vai se expor a essas coisas. Quais são os aerolérgenos mais comuns? São os ácaros da poeira domiciliar, né, as partículas de barata, pólen, epitélio de cão, de gato, né, essas coisas que estão geralmente na poeira e que podem deixar um indivíduo alérgico, que aí, uma vez sensibilizado, né, e exposto àquele antígeno, né, aquele alergeno, ele pode desencadear as doenças alérgicas, né, que aí podem ser aquelas que a gente já falou. Então não é tabu. Realmente tem gente que tem alergia a gato, a pelo de gato. Tem sim. Tá cada vez mais comum, né? Até por conta do movimento de ter mais pets em casa, né? Coisa que aumentou muito até na pandemia, né? Sim. Isso tem aumentado bastante, né? E é uma alergia, às vezes, difícil de tratar, porque é difícil tirar o animal de casa, né? Ele tem geralmente uma partícula, os alergenos eles são muito levinhos, então muitas vezes você tira o animal de casa, ele fica ali circulando no ambiente, caindo no sofá, circulando né, como dispersos no ambiente, às vezes mais de 6 meses. É mesmo passando aspirador de pó. Mesmo passando. Olha, você que tem alergia a gato acabou de descobrir que mesmo não estando mais perto do bichinho, sei lá, né? Tava na casa da sogra, sentiu o nariz coçando ali, espirrando, saiu, a sogra já não tá mais com o bichinho lá, mas pode ficar 6 meses mesmo limpando? Até 6 meses. E é geralmente epitélio de animal, né? De gato, pelo de gato. Ele é tão pequenininho que às vezes você se sensibiliza. Você não tem um gato, às vezes você fica sensível com a roupa que a pessoa está nos ambientes, né? Ou na condução, ou né, nos encontros, a pessoa pode trazer aquele alérgeno de gato na roupa e sensibilizar uma outra pessoa que está ali convivendo naquele mesmo ambiente, né? Você falou uma coisa interessante. Eu tinha uma tia que ela, na época da primavera, né, quando você tem uma florada maior, né, na cidade, e aí os ventos, ela tinha alergia a pólen. Sim. Então, na época da primavera, para ela era um desespero. Ela ficava afônica, ela ficava sem voz, ela ficava espirrando. Você sabe, Flávia, isso é interessante. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso lá a gente tem um canal teórico lá na UERJ, né? E a gente estava falando dessa questão do pólen. Porque o pólen não é tão comum aqui na nossa realidade, né? No sul, ele é mais comum. Né, em algumas regiões onde você tem mais mata, né, assim, houve um trabalho que foi feito alguns anos atrás ali na região de Nova Iguaçu, onde se identificou uma sensibilização a pólen, mas assim, não é uma coisa tão comum aqui na nossa realidade do Rio de Janeiro, né, estado do Rio. Mais comum mas na verdade assim, não se conhece, né, não se investiga tanto, né, essa questão da sensibilização e da alergia. Né? Porque atualmente as pessoas viajam para fora, para regiões onde você tem estações claras de polinização, né? Onde isso às vezes é um problema muito grave. E pode sensibilizar lá e voltar para cá. E aí o importante é saber que você pode ser sensibilizado, mas não alérgico. Alérgico você é quando você tem a sensibilização e tem a exposição àquele alérgeno e aí aquilo te gera sintomas, né? Tá vendo, hein, pessoal? Tá acompanhando. Então, a gente está aí no momento de mudanças climáticas, nem sempre as estações são tão bem definidas assim. Mas vamos focar no inverno. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre doenças respiratórias e baixas temperaturas. Não saia daí, a gente já volta. Da melhor idade, com uma equipe pronta para te ajudar e proporcionar o seu melhor sorriso, com uma odontologia humanizada e com tudo de mais tecnológico em um só lugar.
Te aguardo em uma de nossas unidades. Um grande abraço da família Odonto Vasquez. Esperamos por você da Clínica Maria Bonita no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Informações no WhatsApp 992229669. 992229669. Responsável técnica doutora Maria Clara Vasquez, EPAL 6610. O Santuário de São Camilo de Leles celebra os 450 anos da conversão de seu padroeiro. A comemoração começa com Tríduo e Santa Missa, dia 11 às 18h30, dia 12 às 17 horas, dia 13 às 8, 11 e 18 horas. E no dia 14 de julho, dia de São Camilo de Leles, missa solene às 10, 15 e 19 horas. Unção dos enfermos após a missa das 10 e das 15 horas. O santuário fica na Estrada Velha da Tijuca, 45, Usina. Telefone 2238-3509. 2238-3509. Esperamos por você. Viva São Camilo! O Hospital São Francisco, na Rua Conde de Bonfim, 1033, conta com um centro médico completo. Consultas, exames, atendimento humanizado para cuidar de você e da sua família com excelência e segurança. Para mais informações, ligue 3294-4500. Responsável técnico, doutora Priscila Alexandrino, CRM 521-223992. Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário na Catedral Metropolitana. Quer realizar o sonho de receber o sacramento do matrimônio sem custo no processo religioso e civil? O casamento será realizado no dia 20 de setembro e as vagas são limitadas. As inscrições vão até 19 de julho na Catedral Metropolitana. Mais informações pelo WhatsApp 21 2240 2669. Telefone 21 2240 2869 ou pelo e-mail casamentocomunitário@catedral.com.br. Fortaleça a sua união nesta cerimônia de fé, amor e compromisso. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Saúde. E se você chegou agora, hoje a nossa conversa é sobre doenças respiratórias e tudo que você precisa saber para se cuidar melhor nesse inverno. E quem conversa conosco sobre esse tema é a doutora Maria Inês Pereló Ferreira. Ela é chefe do Serviço de Alergia e Imunologia da UERJ, da Policlínica Piquet Carneiro e do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Manda pra gente as suas perguntas, 3231-3567, pelo WhatsApp da Rádio Catedral ou pelas redes sociais da Rádio Catedral e pela Web TV Redentor e YouTube. Doutora, como diferenciar uma gripe de resfriado? O resfriado comum é mais leve, né? Você tem sintomas de coriza, espirro, né? Às vezes um pouco de dor de cabeça. A gripe derruba. A gripe é aquela que dá dor muscular, né? A pessoa fica com febre, tem uma queda bem mais importante do estado geral. E a gripe ainda representa um risco de complicações graves, mesmo com a vacina disponível? Olha, isso é muito importante, porque a adesão à vacina da gripe às vezes não é tão grande, né? A gente vê que muitas vezes ela fica aí, às vezes até disponibilizada para outros grupos, porque acaba não sendo tão... Mas é muito importante que essa adesão seja feita, porque a vacina, ela pode não impedir que a pessoa fique resfriada, mas ela certamente vai diminuir a gravidade daquela infecção. E tem muita resistência, né? O pessoal tem não está tomando, muita né? resistência, assim, a falta de adesão é grande, e a gente tem que lembrar que a gripe, a Covid e o vírus sincicial respiratório são os 3 mosqueteiros, né, principais aí, causadores da síndrome respiratória aguda grave, né? Que aí pode realmente causar até a morte, principalmente nos extremos de idade, né? A Covid-19 ainda é uma preocupação nesse período de inverno?
assim, a sazonalidade da Covid-19 é um problema, porque, na verdade, ela está assim, presente na maior parte do ano, né? Agora, a gente teve um congresso em Salvador no final do ano, congresso de alergia brasileiro e tal, voltamos quase todos infectados. Tinha Covid lá, todo mundo pegou Covid. Nossa! Né? Numa época que já estava saindo do inverno, era novembro, né? Então, assim... a sazonalidade é difícil, mas ela ainda existe, né? Ela certamente causa casos com menos gravidade, então muitas vezes assim, aquela coisa de estou com quadro síndrome gripe, vou fazer um teste. Agora as pessoas acabam não fazendo mais, né? E muitas vezes assim, isso passa por uma outra infecção viral e não é identificada como Covid, mas certamente ela está circulando aí no nosso ar. Foi bom isso que você falou, porque, por exemplo, eu quando fico gripada, que eu percebo que é gripe, como os meus pais são idosos, a primeira coisa que eu faço é ir testar, antes de estar em contato com eles. E aí a pergunta que eu vou fazer para a senhora é, a Covid ainda é um risco independente da idade, mas principalmente para os idosos, né? Ela é uma doença, né? Uma infecção com potencial de gravidade, né? Ela, quando ela encontra uma pessoa que já está vacinada, essa gravidade pode ser, né? Pode não ter não pode ser não tão grave, mas assim certamente. E a gente tem as variantes, né? Tem uma vigilância genômica aí dos Covids, né? E a gente está ainda na dinastia do Ômicron, né? São as subvariantes da Ômicron. Então, quando aparece uma variante, muitas vezes aquela pessoa pode pegar aquilo ali mesmo que esteja vacinada, né? Mas estando vacinada, a gravidade é sempre menor. Mas lembrar que o idoso, né, sempre tem outras comorbidades, outras doenças que às vezes trazem um risco independente, né? As sequelas respiratórias da Covid ainda são frequentes? E quais são as principais? Menos do que antes, né? Mas assim, se fala... tem um ambulatório pós-Covid que funciona lá no Pedro Ernesto, né? Ah, é? Tem um ambulatório lá que eles fazem um trabalho bem legal, assim, de acompanhamento, né? Das sequelas respiratórias, né? Eu acho que principalmente as sequelas respiratórias, às vezes assim, essa questão do esquecimento tem sido bastante falada, né? E assim, de um modo geral, eles abordam de uma maneira bem sistêmica, né? O paciente que teve Covid para tentar identificar aquilo que pode ser uma sequela do Covid ou aquilo que pode não ter relação. Ótimo. Queridos ouvintes, a companhia de vocês acabou de chegar. A doutora Almir Sabrosa chegou, saiu da cirurgia, está vindo. Eu vou trocar a batuta com ele, eu vou chamar o intervalo agora. Doutora Maria Inês, a senhora vai ficar super bem acompanhada com seu colega. E vocês, olha, depois do intervalo a gente continua com as doenças de inverno, né? As baixas temperaturas impactando na nossa saúde respiratória e o que a gente pode fazer para superar isso, né, doutora? Sim. Porque ninguém merece já passar frio, ainda passar frio, espirrando, tossindo, doente, né? Então a gente vai para um rápido intervalo e na volta, doutora Almir Sabrosa toca a conversa com vocês e com a doutora Maria Inês. Daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou a doutora Maria Clara Vasques. Estou aqui com meu pai, Dr. Wellington Vasques, para responder as perguntas que vocês têm enviado para nós. Então, vamos lá. Vocês fazem tratamento de lentes de contato nos dentes? E qual o material utilizado? Realizamos sim. As opções são ou resina ou porcelana. O pediatra do meu bebê pediu para remover o freio da língua. Vocês realizam esse procedimento? Essa é com você, pai. Com certeza. Esse procedimento é realizado com laser cirúrgico, onde dá muito mais conforto para o seu bebê. Nunca fiz procedimentos de harmonização. Por onde começar? Dependendo da idade, vamos ter necessidades diferentes. Mas o Botox é indicado para todas as idades.
Clínica Odonto Vasques, implantes, odontopediatria, prótese e atendimento à melhor idade. Clínica Odonto Vasques, EPAL 2402, Estrada do Mendanha 91, Campo Grande, em frente à Paróquia de Santana. Ligue 24150014, 24150014. Olá, sou Maria Tereza Malta, da Comunidade de Emanuel. Quero convidá-los para a missa em honra de São Bento, dia 11 de julho ao meio-dia, celebrante Dom Bento de Avis, beneditino, na Comunidade Emanuel, com todas as bênçãos e orações do santo. Informações 99480 4830, ao meio-dia. Julho é o mês do amigo e a Catedral FM quer celebrar com você. De 14 a 18 de julho, prepare-se para viver dias incríveis na Semana do Amigo 2025. Nossos programas Em Dia com Notícia, Som da Esperança e Terço da Misericórdia estarão cada dia em um local diferente com diversas atrações. Confira a nossa agenda. Segunda, dia 14, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rocinha. Terça, dia 15, vamos até a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel. Quarta, dia 16, será a vez da Paróquia de Santana e São Sebastião, em Guaratiba. Quinta, dia 17, Paróquia São Gonçalo do Amarante, em São Gonçalo. E na sexta, dia 18, estaremos na Paróquia São Sebastião, em Areia Branca, Belfor Roxo. Venha celebrar conosco a amizade que evangeliza. Semana do Amigo 2025. Apoio. Quero mesmo, minha gente, é ignorância. Pensem comigo. Enquanto uma mãe leva o seu filho para a escola, a outra visita o seu no presídio. Aí surge a pergunta: onde uma coisa vira a outra? Onde tem sala de aula, não tem cela. Onde tem merenda, não tem comida de cadeia. Onde tem quadra de escola, não tem pátio de prisão. Onde a educação chega, o crime não entra. Enquanto uns brigam, o PDT entrega. A educação pública com estrutura é urgente. É possível. Catedral FM 106,7. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Olá, amigos ouvintes do Vox Populi, uma saudade que eu tava de todo mundo, muito bom voltar depois desse tempo todo de férias. Desculpe meu atraso, mas estava uma cirurgia. Flávia, obrigado mais uma vez por tudo. Eu queria, antes de começar a entrevista com a doutora Maria Inês, que é chefe do Serviço de Alergia e Imunologia da UERJ, da Policlínica Piqui Carneiro e do Hospital Universitário Pedro Ernesto, dedicar esse programa ao nosso amigo Padre Omar, que teve um acidente semana passada na Venezuela. Tenho certeza que de algum momento, alguma hora, Flávia, ele vai estar escutando a gente. E Padre, estamos te esperando aqui, volta logo. Está todo mundo preparando uma missão de guerra para te buscar, praticamente uma missão de guerra. Hoje todo mundo tentando se organizar, os amigos empresários, já tem, só vocês terem uma ideia, já tem 5 empresários disponibilizando avião para buscar o Padre. É só ele recuperar o quadro clínico dele. Em breve ele vai estar com a gente, com todos os amigos, e vai estar aqui no sol para iluminar, proteger, rezar, benzer a gente e a gente voltar ao convívio maravilhoso que ele nos proporcione. Só quem vive com ele sabe disso, né? Mas enfim, então esse programa eu queria dedicar ao Padre Omar, nosso grande amigo. E eu estou aproveitando aqui essa minha volta, né? A gente está nessa época do ano, a doutora Maria Inês está aqui com a gente, para a gente poder falar bastante a questão dessas doenças respiratórias, né? E eu peguei um pouco do caminho andando aqui, e os pacientes vem pra gente, né? A oftalmologia tem uma relação, a gente está conversando aqui no intervalo da questão das conjuntivites alérgicas, mas dessa relação, né, das doenças respiratórias. Mas eu queria perguntar um pouquinho sobre a questão da Covid, né? As sequelas respiratórias, doutora Maria Inês, da Covid-19, elas ainda são frequentes, né? E quais são as mais comuns? Eu lembro que o pessoal reclamava muito, né, da questão da falta do gosto, da anosmia, falta do cheiro, aquele pigarro que ficou, a rouquidão. A gente vê muito isso ainda. A gente, não do quadro clínico, eu digo geral, né, daqueles pacientes que ficaram
internados longos períodos, sedados, traqueostomizados, mas de um modo geral, assim, a gente vê muito isso ainda? Eu acho que menos agora, né? Porque a população já vacinada e o impacto do Covid tende a ser menor, né? Mas, assim, a gente viu naquela época, assim, pacientes que internaram na UTI e que desenvolveram um quadro muito grave. Inclusive, eu tenho uma paciente que conseguiu fazer o diagnóstico da asma dela nesse momento, né? Uma paciente extremamente, assim, difícil de manejar ainda, tal, mas agora eu acho que nessa segunda leva agora, que com a população já vacinada, eu acho que isso diminuiu, né? Excelente. E uma pergunta que está bombando aqui nas nossas redes sociais, nos canais, nos nossos contatos, é a seguinte, né? Eu estava conversando com a senhora ainda há pouco aqui, e eu adoro frio. Eu acho essa época do ano gostosa, tem a ver com a festa de São João, enfim. Um monte de coisa, é um período que, pra gente carioca que vive muito calor, né? Mas frio é gostosa. Existe uma relação direta entre o frio e o aumento dos casos de rinite? Com certeza. Aumentam os casos de alergia, né? E também aumentam os casos de infecção respiratória, né? O frio e a baixa umidade, né, que geralmente caracterizam essa fase do ano, elas geralmente são dois vilões que podem não só aumentar a infectividade dos vírus, né, como facilitar a transmissão entre eles por conta do confinamento, que pode ser maior, né, porque está mais frio, as pessoas ventilam menos, ficam mais em ambientes fechados, né, um comportamento que é mais natural dessa época. E o frio, ele tem um impacto muito grande na árvore respiratória, no sentido de diminuir as nossas defesas, né? Então a gente diminui o movimento ciliar, que é típico da árvore respiratória, né? Que tende a ser um elemento protetor para a gente pode diminuir a quantidade de interferon que as nossas células produzem, né? Que é uma substância que tende a controlar melhor essas viroses. E também pode ter até lesão do epitélio respiratório mesmo pelo frio, né? Os cílios têm um efeito citostático, né? Ele acaba não movimentando tão bem. Então tudo isso facilita, né? Eu lembro que na minha formação em Porto Alegre, na Santa Casa, né? Porto Alegre do Sul, nessa época do ano, é engraçado que é uma população que se prepara para o frio, né? Então as pessoas tiram já os casacos com um mês antes de antecedência, eles deixam lá os casacos no sol, tiram do armário. Aqui a gente, não sei se a gente é pego de surpresa ou a gente não é preparado. Não dá tempo de lavar. Não dá tempo de lavar. Então acho que isso também é uma coisa que você vê, né? A gente, acho que com certeza isso deve aumentar os casos de alergia, né? Da rinite alérgica. Sim, porque aquilo está guardado há muito tempo. Quando você tira, tem poeira, tem ácaro ali, e você acaba, né, facilitando o quadro de alergia. E mais uma pergunta, questão da alergia ainda um pouquinho, que até é uma dúvida minha, nesse momento, né, lógico, dependendo da avaliação do paciente, das crianças, que a gente vê esses quadros alérgicos, vale a pena se pensar na questão da vacina da alergia, nessas vacinas, esse tratamento? Isso é uma coisa que funciona realmente, vale a pena? Eu vi, né, a doutora Maria Elise que acabou de falar que veio de um congresso de alergia. Tem uma novidade em relação a isso? Olha, o tratamento com a imunoterapia alérgena específica é o tratamento personalizado, é a medicina personalizada mais antiga que a gente tem, né? Ela tem mais ou menos uns 100 anos, né? E ao longo do tempo ela vem evoluindo muito, no sentido de que a gente consegue identificar o mecanismo de ação, né, das vacinas. E esse não é o momento, o inverno não é o momento de pensar na vacina, é o momento que a gente já tinha que ter pensado antes. Porque a vacina é um tratamento que você faz com doses que vão aumentando, né, não crescendo, e que se faz por um período em torno de 3 anos, né? E nesse período você vai estimulando uma série de braços, né, do seu sistema imunológico, no sentido de formar anticorpos neutralizantes, de estimular células de regulação. As células que são mais pró-inflamatórias, elas vão diminuindo ao longo do tempo, mas é o tratamento mais específico, e a condição mais importante para ele ter eficácia
é você estar fazendo ele de forma bem específica. Você tem que ter um teste. Né? Contínuo também, né? Você faz durante um tempo pré-determinado, né, de 3 anos. Agora, para imunoterapia subcutânea, 3 anos é o tempo suficiente para tratamento, mas quando você suspende, você tem um benefício que pode durar até 10 anos, né, por conta dessa imunidade que você treinou nesse período aí. Maravilha. Os casos dos pacientes, né, que apresentam a rinite, ela pode evoluir para uma sinusite e para outras infecções, pela questão da própria doença, pela questão da imunidade mais baixa? Como é que funciona isso? Não, o nariz do paciente que tem rinite é um nariz inflamado, né? Quando a gente entra em contato com as substâncias com as quais o paciente tem alergia, né, ele desenvolve uma inflamação alérgica. E aí ele prejudica todo o fluxo de drenagem, de secreção, né, e ali naquela região. E isso pode favorecer, sim, ao desenvolvimento de infecções bacterianas, né? E também, às vezes, pelo preenchimento ali daquela região de seio da face, você pode ter também quadros de otite, né? Especialmente em crianças que tendem a ter a trompa bem horizontalizada, né? E às vezes até com alguma manobra, né, mais brusca para retirada da secreção, isso pode favorecer a chegada para o ouvido, e a aspiração pode gerar até um quadro de pneumonia também. Né? Excelente. É possível. A gente recebeu aqui, doutora Maria Inês, uma pergunta. Eu sou Marcela de Piedade e tenho uma dúvida que independente do frio, meu filho sempre comeu camarão e nunca sentiu nada. Agora, com 24 anos, ele está alérgico. Isso é normal? Por que isso acontece? Ele sensibilizou, né? O caminho para a gente ter uma alergia a gente tem que se expor àquilo que causou alergia. Então, às vezes, a pessoa come camarão a vida inteira e aí lá nessa idade mesmo, de 24 anos, fica alérgico. A partir daquele momento, não pode mais consumir o camarão. É uma das alergias que a gente tem, assim, que geralmente elas não regridem, né? Então, assim, é possível que ao longo do tempo a pessoa fique sensibilizada e a partir do momento que comer, é muito comum a gente ver, não, eu gosto tanto de camarão, vou tomar um antialérgico e vou comer o camarão. Não faça isso, porque você pode ao longo do tempo ir piorando esse processo alérgico e desenvolver um processo alérgico mais grave, né? Essa é uma informação importante. Maravilha. Na verdade, a alergia é uma dúvida. Acho que a gente, médico, generalista, né? A gente é uma coisa muito específica, né? Uma coisa muito... É uma subespecialização. Exatamente, né? A gente tem uma outra pergunta aqui, que a Rita enviou. Ela botou assim: boa noite, amadas. Esse tempo para mim é só sofrimento. É crise de rinite, espirros, tosse, coriza, congestão nasal, coceira nos olhos, sem contar com a coluna, só para misericórdia de Deus. Então, infelizmente, por isso, Deus me perdoe, mas eu não gosto desse tempo. Sinto muita dor de cabeça também. Ela enviou. Realmente, né, é uma época do ano que, como a gente vem falando, né, doutor? Desses quadros, né? Esses quadros respiratórios, né? Agora, sim, tem tratamento para isso, Rita. Tem que tratar, tem que identificar o tipo de rinite que você tem, né? A gente não tem só rinite alérgica, a gente tem outros tipos de rinite, né? Então, é importante que seja feita uma avaliação pelo especialista. Isso é importante. As pessoas acham que eu tenho uma rinite só alérgico. Não, são coisas de outro tipo, né? Tem outros tipos de rinite, né? E aí é importante a gente diferenciar para poder indicar o tratamento melhor, né? E pegando o gancho aqui, Rita, eu como oftalmologista, né, o que eu posso te orientar é a que a gente fala, a gente tem que evitar de coçar os olhos, né? Existem os colírios específicos para os casos de alergia, existem as lágrimas artificiais. A gente sabe que às vezes me confunde muito, né? Porque hoje em dia a exposição à tela, ao celular, tudo isso, a lágrima dos nossos olhos, o olho fica mais ressecado, a gente não tem uma lágrima de uma consistência boa, e isso também evolui para a coceira, né? Para o prurido ocular, as pessoas acham que é quadro alérgico. Então, o oftalmologista também vale a pena vender um pouco meu peixe aqui também, porque para a gente poder fazer a propaganda, né? Né, Flávia? Olha só, uma pergunta importante aqui, que a gente separou também, doutora Maria Inês, é a seguinte: o uso de antialérgicos contínuos é seguro? Existe a questão, né, dos antialérgicos causam sono, então a gente
toma um remédio, pode dirigir, não pode dirigir, existe uma hora melhor para tomar? Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Excelente pergunta, porque tem alguns esclarecimentos aí que são importantes. Ele é seguro, o uso contínuo do antialérgico em algumas afecções de alergia, na urticária crônica, por exemplo, você pode usar durante muitos anos. Ele é seguro, mas ele pode não ser necessário, tá? Porque o antialérgico que você utiliza numa crise de alergia, você utiliza para tratar aquele momento. Existem outros medicamentos que você pode usar na linha de prevenção, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto importante é que os antialérgicos utilizados atualmente são principalmente os antialérgicos de segunda geração. Os antialérgicos antigos, né, aqueles antialérgicos que davam sono, aumentavam a fome, eles são cada vez menos utilizados. Tá? Porque eles, inclusive, podem dar sono, podem alterar a atenção das crianças ou até dos adultos mesmo no trabalho. Então, se usar antialérgico e precisar usar por um tempo maior, geralmente não é para quadro respiratório, que tem outras coisas que são melhores, e se tiver que usar, preferir os de segunda geração, né? Que são os mais novos. Maravilha. Lembrando que isso, né... A gente tá um papo médico aqui, a prescrição sempre de um médico, de um especialista, né? Não caiam sempre naquela coisa, o meu vizinho toma, meu amigo toma, o meu amigo da farmácia que é o dono da venda, enfim, gente. Não, meu primo que é muito alérgico usa isso. Exatamente, né? O meu sobrinho tá na faculdade de medicina, tá começando, escutou, não, gente, é uma avaliação médica, tá? Uma outra pergunta que chegou aqui, pelo nosso WhatsApp da rádio, é a seguinte: o meu filho tem rinite e hoje em crise, pelo tempo certamente, mas ele tem um gato no quarto. Sinto que isso não é bom. Um cheiro ou nhaca a mim incomoda muito. Acho que é todo mundo, né? Fico bolado. O que a doutora pode falar? Olha, a gente acha que já estava conversando no outro bloco que tirar o animal de estimação de casa é um problema. Quer falar alguma coisa? Desculpa, só porque essa pergunta foi do Márcio de São Gonçalo. Não falei o nome do ouvinte, desculpa. Tirar o pet de casa, né, o animal de estimação de casa, tem um impacto emocional que muitas vezes não é permitido. A gente brinca muito que quando o alergista manda tirar o gato, a pessoa tira o alergista, mas fica com o gato. Então, assim, o que a gente pode fazer é diminuir o impacto disso aí. Então, assim, dentro do quarto que o alérgico dorme, é o lugar onde ele vai passar certamente a maior parte do tempo, né? Porque ele vai dormir pelo menos 7, 8 horas, e ali, se eu conseguir deixar que o gato não fique ali dentro, já é uma diminuição de exposição, né? E aí a gente tenta contornar dessa forma, né? Assim, o gato não toma muito banho, né? Porque assim, se fosse um animal, se fosse um cachorro, tenderia porque a gente tem também o ácaro que fica no pelo do gato. Lembrar que o gato é um animal que anda pelo chão, então ele está pegando a poeira, ele vai voltar para cima do colchão, da colcha, ali, e ele vai contaminar aquilo ali também com ácaro, além do alergeno que ele pode trazer, né, dele mesmo. Maravilha. E além dessas questões todas, né, da alergia, existe uma coisa que dá medo, né? A gente aprendia muito lá na época da faculdade ambulatória, a questão da asma, né? Não é infrequente, a gente escuta ainda, né? A gente vê pessoas que ainda morrem por causa de asma, pela falta de assistência, ou por desconhecimento da doença, ou por achar que, né, eu não vou desenvolver, subvalorizar, ou eu né? controlo a minha doença, eu só uso a bombinha, eu só uso os remédios na hora certa. Uma pergunta importante, né, para os nossos ouvintes, e para todo o público leigo: como é que a gente pode diferenciar a asma de uma bronquite, tanto na criança como no adulto? A asma, ela ela não deixa de ser uma bronquite, né? É uma inflamação das vias aéreas, uma inflamação alérgica, né, que cursa com o aumento da reatividade brônquica, né? Então, assim, isso é um mito, né? Essa bronquite é leve, é uma coisa leve que vai passar, né? E a asma é uma coisa muito grave, né? Você tanto tem asmas que são leves, quanto tem aquelas bronquites eosinofílicas e bronquite do fumante, que são muito graves, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, assim, é muito importante que a gente valorize o sintoma do asma. Não é comum ter sintoma na asma. Muitas vezes a pessoa tem um quadro de asma, de hiperreatividade, e acha que controla aquilo, né? Então, é importante que tenha uma adesão ao tratamento preventivo,
que a pessoa tenha um plano de ação para quando tem a crise, e que tenha um acompanhamento sério, né, por um médico, seja um generalista, se a asma for leve, ou então se for uma asma mais grave, pelo especialista, ou de alergia ou de pneumo, né, que aí acaba às vezes muito dividindo, né. As nossas perguntas aqui continuam bombando aqui no chat, a gente está até tentando conciliar as nossas perguntas, que é a dúvida nossa, né, da sugestão da nossa querida Flávia Lobo, mas também dos nossos ouvintes. O Marcelo da Piedade, de novo. Marcelo, um grande abraço, obrigado aí por estar participando do Camarão. Obrigado por participar do nosso programa ativamente. O médico mandou meu primo não conviver com mais de 10 calopsitas que ele tinha desde pequeno. Ele ficou com uma infecção no pulmão e não pode mais conviver com as calopsitas por conta das fezes dos pássaros. Tem algumas doenças, né, que podem ser veiculadas por essas aves, né, que podem realmente causar problema, né? Então tem várias, né? E ele provavelmente pegou uma delas, ele não falou qual. Mas assim, realmente existe potencial de transmissão, né, de algumas coisas, principalmente pombo, né? Assim, o caso dele foi a calopsita, mas os pombos são mais conhecidos, muito, né? E agora a gente tem pego muitos casos também, né? Um pouco também de histoplasmose, né? Sim, muita questão dos morcegos, né? A gente vê as pessoas praticantes de atividades ao ar livre acabam frequentando essas cavernas que muitas vezes chegam. E que também, vendendo meu peixe, a gente sabe que a gente encontra alterações inflamatórias oculares, né? Sim. Então a gente tem visto um aumento desses casos também. Mais uma pergunta aqui da Silene Moraes Gonçalves. Sou super alérgica, só tomo banho frio independente da hora e do tempo. Tenho medo de ficar atacada, prefiro ficar 30 minutos na água gelada do que 30 dias atacado. Mais uma dúvida, eu como camarão, mas não posso nem encostar na água do camarão e não sinto nada ao consumir. Eu não sei se ela quis dizer aqui com relação se tem o problema da água, do alérgico, né, da questão do banho quente, né? Eu primeiro entendi essa questão porque era um mito, né, que agora a gente desfaz um pouco. Antigamente dizia, não, tem que tomar o banho, tem que causar uma mudança de temperatura, porque isso funciona como uma vacina para o alérgico ir acostumando com as mudanças de temperatura. Isso não é mais fato hoje, né? A gente já sabe que não tem isso. Inclusive, as mudanças de temperatura são um gatilho, muitas vezes, para o paciente desenvolver quadros alérgicos, né? Então, isso eu acho que foi uma dúvida dela. Agora, com relação ao camarão, eu não entendi. Ela fala que ela pode comer o camarão, mas ela não pode encostar na água do camarão. Vamos ver também, né? Porque aí, assim, a água do camarão faria uma urticária de contato, mas, assim, a prova padrão ouro para alergia alimentar é ingesta, né? Muitas vezes a pessoa tem um teste que pode ser falso positivo e tal, ingerindo, você tem É que a pessoa acha que vai comer e já vai fazer, né, aquela fase aguda, né, de edema de glote. A coisa não é bem assim, tão assim. O camarão assim, né? é perigoso, viu, Almir? Assim, às vezes até a inalação do alérgeno no camarão pode causar um quadro anafilático. A pessoa às vezes está perto ali daquilo, né? Então, assim, para alergia alimentar, o camarão a gente respeita. Teve um caso recente que a mídia noticiou bastante com a questão da pimenta. Não foi? Acho que foi uma menina... que ela inalou a questão da pimenta, né? E teve um quadro grave, então realmente não é brincadeira, né? Não, tem que tomar cuidado mesmo, assim, com certos... Então, Marinês, o que se caracteriza, né, a chamada pneumonia silenciosa? A gente estava conversando, e quando eu vi esse tópico aí, eu fiquei pensando, eu acho que é a pneumonia atípica, né, que a gente conhece dos livros, né? São pneumonias que são causadas por germes micoplasma, clamídia, né, às vezes legionela. São germes que não causam aquele quadro clássico de pneumonia com febre, tosse, dor, né, ao respirar, mas evoluem de uma forma mais insidiosa, respondem a antibióticos diferentes, né? E pode ser até um quadro de pneumonia típica causado por um quadro viral, né? Então... Essa variante, dessa mudança toda que a gente vem vendo aí, desses vírus,
Micoplasma é uma causa importante de pneumonia atípica, inclusive cursa com muita tosse, né? Às vezes uma tosse que fica mais arrastada, né? Aquele quadro... Muito, talvez, eu não sei, se confunde um pouco isso com a questão da tuberculose. Poderia ser nesse meio do caminho, como associa... Mas a tuberculose é uma questão da febre de origem obscura, né? E varia de outra coisa, outros né? comemorativos, né? Outra coisa, né? Muito bom. Estou conversando aqui com a doutora Maria Inês Pereira Ferreira. Ela é chefe do Serviço de Alergia e Imunologia da UERJ, da Policlínica Piquet Cardoso e do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Doutora, a vacina da pneumonia protege contra quais tipos? A gente tem algumas vacinas, várias vacinas para pneumonia, né? A gente tem a Pneumo 23, que é uma vacina que é não conjugada, né? Que protege contra 23 sorotipos, mas que é uma vacina que ela tem uma imunidade mais fugaz. Ela pode não induzir uma imunidade duradoura. Né? Abaixo de 2 anos, então, ela acaba não tendo tanta eficácia. A gente tem as vacinas conjugadas, que aí a gente tem a Pneumo 10, tem a Pneumo 13, e tem a Pneumo 15 e tem a Pneumo 20, que foi a última que saiu agora. Né? Então, assim, ela protege contra esses sorotipos de pneumococos que podem ser invasivos, né? E podem causar doenças como meningite, meningococcemia, pneumonia e até infecções mais leves, né? Das vias aéreas superiores. Né? E elas protegem, né? Assim, a Pneumo 20 é a última que saiu agora, né? E é que seria mais eficaz no sentido de abranger a maior parte. A Pneumo 23, ela é recomendada para pacientes asmáticos, pacientes que têm alguma suscetibilidade, né? Imunossuprimidos, né? Imunossuprimidos e tal, ela é recomendada de rotina, né? E muitas vezes você vai até o CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, e lá eles fornecem essa vacina para esse grupo. Maravilha. Eu estou conversando com a doutora Maria Inês, que ela é, mais uma vez, a chefe do Serviço de Alergia e Imunologia da UERJ, da Policlínica Piquet Carneiro e do Hospital Universitário Pedro Ernesto. A gente vai para os nossos intervalos, vamos voltar já falando sobre inverno e doenças respiratórias, tá? Desculpa aqui, a Flávia está corrigindo. Tem mais tempo, Flávia? Posso continuar? Tá bom. Uma última pergunta que eu queria te fazer aqui, doutora, é o seguinte: que cuidados devemos tomar, né, após um quadro de recuperação de uma pneumonia? A gente trata e depois disso eu estou curado, eu não vou ter mais a pneumonia, eu estou livre, eu nunca mais vou ter, eu posso voltar à minha vida. Quais são as orientações que a gente pode falar com os nossos ouvintes? Bem, a gente vai sempre orientar que tem hábitos saudáveis, né? Que a pessoa se alimente bem, que durma o suficiente, né? Que faça exercício físico e que tenha uma vida saudável, né? Como prevenção de novas infecções, né? Pode ser a higienização de mãos, né? A gente lembrar que muitas vezes as infecções respiratórias elas vêm a partir da contaminação de móvel, né? De superfícies, né? De maçanetas e tal. E além disso, a etiqueta respiratória, né? Usar máscara se a pessoa tiver com alguma infecção respiratória, né? Evitar ambientes fechados, procurar deixar bem ventilado, enfim, eu acho que são os cuidados normais. Normais, né? E aquela coisa, eu peguei pneumonia, eu não pego mais. Não. Isso não existe, né? Não existe. A última pergunta que chegou aqui é com relação à questão da vacina. Se no SUS as pessoas conseguem as vacinas para pneumonia. Sim, pois é, tem grupos especiais, né, de vacina. Por exemplo, o asmático, ele está no PNI, ele vai ter direito a fazer a vacina da Pneumo 23, é o que eles disponibilizam no SUS. No programa de calendário vacinal da criança, ela tem as conjugadas, né, com 2, 4, 6 meses, depois 15 meses, elas fazem as vacinas conjugadas. Mas para os adultos é mais a partir de alguma suscetibilidade, né? Maravilha. Eu queria agradecer a doutora Maria Inês Pereira Ferreira pela presença. Desculpe meu atraso no começo.
mas a gente mexe, a gente sabe do nosso dia a dia. Eu queria agradecer mais uma vez a nossa diretora, Flávia Lobo, por tudo. Pedir para os nossos ouvintes para mandar uma corrente de oração bem forte para o nosso querido Padre Omar, que em breve vai estar com a gente. Uma boa noite a todos. Até o nosso próximo programa na semana que vem, nosso Vox Populi Saúde. Um forte abraço a todos os ouvintes e até mais.